Olá, pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos conectadas, curiosas e interessadas. A gente fala sobre moda, beleza, bem-estar, traz sugestões e dicas de diversão e também a gente traz algumas mulheres com mais de 50 anos para dividir um pouco das suas experiências pessoais e profissionais. Hoje a gente vai falar um pouco de moda. E eu tenho o prazer aqui de conversar hoje com a Emily, que aceitou o nosso convite. E antes eu vou fazer uma pequena apresentação da Emily, para vocês poderem conhecê-la um pouco melhor. A Emily Adachi é consultora de imagem e visagista pela École Supérieure, eu falei certo? De Relooking de Paris, com certificação internacional, especialização em consultoria masculina por André Val e DNA das Cores pela Belas Artes. A Emily é formada em Administração e Comércio Exterior e pós-graduada em Marketing de Serviços, onde ela atuou por mais de 15 anos no mercado corporativo, com foco em marketing, comunicação, eventos e relações públicas. Aliás, onde a gente se conheceu. E ela é psicanalista e entusiasta do comportamento humano. A Emily também é apaixonada por arte, boa gastronomia e os mistérios do inconsciente. Emily, super obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite para falar um pouco sobre a mensagem das cores, tá certo? Vamos começar? Vamos começar. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho dessa magia das cores. Obrigada mesmo, estou muito feliz, uma delícia te reencontrar aqui, né? Mediante esse monte de coisa, falar assim, meu Deus, quanta coisa ela fez, mas ao mesmo tempo é isso, né? Nós somos essa mistura de coisas, a gente gosta de tanta coisa, mas acho que o importante é a gente seguir o que a gente gosta, no meio dessa mistureba, e nós somos isso, né? A gente gosta de uma coisa, vai para outra, mas é importante a gente seguir o que a gente gosta, não é verdade? E vamos lá. E cores é isso também, a gente vai falar um pouquinho disso. Cor é mensagem, cor é o que nos toca, e cor é emoção. Mas vamos falar um pouquinho de um todo. Mais para o finalzinho, a gente vai dar várias dicas para vocês, e vocês vão entender o que cor é muito mais do que uma beleza, é muito mais do que um monte de coisas, que mensagem que cada cor transmite também, tá bom? Vamos lá, então, Cíntia. Vamos lá. Bom, a coloração pessoal é considerada uma das etapas do processo da consultoria de imagem e estilo, que hoje todo mundo está falando, né, sobre isso. Mas explica para a gente qual que é o objetivo principal da consultoria de imagem e estilo, afinal. Você falou uma coisa que é bem verdade, está muito na moda esse negócio de consultoria de imagem, consultoria de estilo, né? A gente vê muito na internet, no Instagram, mas no final, assim, o mais importante é a gente entender o que é consultoria de imagem. No final, é um autoconhecimento, é a gente entender quem nós somos, é entender, conhecer o nosso corpo, é a gente alinhar a mensagem de dentro para fora. É entender o quê? O que meu corpo comunica, o que meus traços comunicam, é conhecer o meu corpo, o que eu quero dizer, o quem eu sou, comunica para fora. Sabe aquele famoso, o áudio não bate com o vídeo? Sabe? É a gente conseguir alinhar essa comunicação. Eu sou tímida e eu transmito isso para as pessoas, ou, pelo contrário, eu quero transmitir aquela imagem, eu sou uma pessoa extremamente inteligente, comunicativa, mas eu consigo transmitir isso? Ou, a gente pensando mais para o lado de estilo, de imagem por si só, né? Vou dar um exemplo, né? A gente, a cada 5, 6 anos, mais ou menos, a gente tende a mudar um pouquinho os nossos gostos e tudo mais. Isso nos acompanha na nossa vestimenta, na forma que a gente se expressa, a gente se separa, ou a gente casa, a gente tem filho, acontece muito de, eu não estou me vendo, não estou me encontrando, eu olho no espelho, eu não sei, parece que eu não sou eu. É isso que a gente fala do áudio não bate com o vídeo. Será que está adequado? Isso gera uma série de desconfortos, seja psíquico, seja emocional. É disso que a gente está falando. A consultoria de imagem, ela vem também para ajudar nessa adequação, nesse alinhamento do que a gente está falando. E não é só esse alinhamento dessa coisa ruim, também para dar esse upgrade, né? Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada, como é que eu faço para melhorar, para eu transmitir e dar esse upgrade na minha beleza, nessa coisa que eu tenho, seja meu cabelo, seja
né, no nosso caso, né, eu sou asiática, como que eu faço para dar para enaltecer essa minha cultura? Enfim, ela vem para a gente trazer o melhor que a gente tem da gente mesma. E quando a gente fala de consultoria de imagem, muita gente fala assim, ai, mas que futilidade, não é, ela é estratégica também. 93% da nossa comunicação, ela não é verbal. A gente fala assim, não, vocês querem dizer o quê? Que conteúdo, né, nessa era do conteúdo, o conteúdo não é importante? Não, não é isso. Quando a gente fala de comunicação, 55% da nossa comunicação, ela é corporal. E dentro disso, enquanto essa consultoria de imagem. O nosso cérebro, ele não é muito bonzinho, não, tá? Nosso cérebro, ele olha, né, ele não é que ele julga, mas ele olha primeiro o nosso estético não no sentido de bonito ou feio. Ele olha, né, os nossos olhos são a janela, não tem jeito. Então, a gente precisa que a harmonia esteja adequada. Então, dentro disso, a consultoria de imagem entra também. Então, quando a gente fala 38%, desses 55% entra a questão da imagem, 38% é o tom de voz e apenas 7% é verbal. Isso quer dizer o quê? Mais uma vez, voltando a essa questão do conteúdo, ela não é importante? Não, não é isso. Quando a gente consegue harmonizar essa questão do visual, por exemplo, o nosso esforço para que o nosso conteúdo chegue ao outro, ele é muito menor. Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas ao mesmo tempo engraçado e bem real, é quando a gente está com uma alface no dente. Sabe aquela coisa que tem uma pessoa que está com uma alface no dente? E não tem jeito, o nosso cérebro, nossos olhos ficam voltados para aquela pessoa que está com a alface no dente, aí você meio que despeça do que a pessoa está falando. Às vezes não consegue nem ouvir o que ela está falando, né? Não consegue, exatamente. Isso quer dizer o quê? Porque é o nosso cérebro que busca a harmonia, o nosso cérebro busca o equilíbrio. Então, de novo, não tem nada a ver que o conteúdo é importante ou não é importante. O cérebro, ele sempre busca a harmonia. Então, quando a gente fala de consultoria de imagem, ela busca o quê? A consultoria de imagem busca a harmonização. Então, quando a gente fala também, está em voga esse negócio de harmonização facial e tudo mais, ele está, quando está na moda, ele volta sempre questão da estética, né, do bonito no final do dia. Mas a harmonização facial também não nada mais é do que a harmonia, é o balanço, é o equilíbrio. Quando a gente fala de consultoria de imagem, ele é muito maior, ele é muito mais amplo. Olha quanta coisa a gente falou, né, só nesse pouco tempo. Ele é muito mais amplo, seja para a gente galgar, né, para a gente conseguir algo melhor no trabalho, sabe, uma expressão melhor frente às pessoas. Enfim, ele é muito amplo, mas por isso que ele é muito bacana, é a harmonia, a gente conseguir se expressar melhor para o outro, ter autonomia, se conhecer melhor, e assim vai. Muito bem. E aí, dentro desse processo, né, todo aí que você acabou de explicar, como é que se encaixa a coloração pessoal, que a gente até fez, né, que eu ganhei aí, que você me deu e que foi muito interessante, foi até por isso eu te convidei para fazer, porque eu achei muito interessante. Mas o que é que você considera de mais importante nesta etapa da coloração pessoal dentro da consultoria de imagem, né? Um pouquinho antes da gente falar da coloração pessoal, né, eu acabei falando de uma forma muito ampla a consultoria de imagem. A consultoria de imagem, assim, ela consiste em várias etapas para a gente fechar esse pacote, digamos assim, da consultoria de imagem. Então, a gente tem uma etapa para entender qual que é o seu desejo de imagem, se, eu quero, como a gente tinha falado, eu quero passar uma imagem de mais elegância, quero passar uma imagem de mais firmeza, enfim, então cada caso é um caso, e dentro disso a gente tem as etapas por exemplo, de visagismo, a gente tem a etapa de coloração pessoal, a gente tem a etapa de guarda-roupa, enfim, tem diversas etapas, e não vou entrar em cada uma aqui, mas uma dessas etapas consiste nessa coloração pessoal, que também está super na moda, né, o que é essa coloração pessoal, ou colorimetria, tem alguns nomes aí que vão surgindo, mas no final é mais um desdobramento da mesma coisa no final do dia. Mas o que é a coloração pessoal? A coloração pessoal, nós todos somos coloridos. E a nossa pele, ela reage a cores. A coloração pessoal nada mais é do que a gente identificar, dentro de uma metodologia que chama de sazonal expandido, são 12 paletas de cores, né, 12 combinações de cores, várias cores que a gente encontra nessas 12 paletas, baseado nas estações do ano. E a gente encontra quais são, né, a gente identifica qual que é a cartela com a nossa formação de cores. Então, cada um tem uma formação de cores, uma vez que a nossa pele reage à cor, a gente identifica
com uma avaliação e troca de tecidos, quais são as cores que melhor combinam, melhor reagem com a nossa cor. Eu vou mostrar depois algumas imagens para vocês entenderem. Mas, por exemplo, algumas peles reagem melhor a cores escuras, a cores claras, com mais brilho, menos brilho, e com isso a gente consegue enaltecer melhor a nossa beleza, ou o inverso também. Dependendo da cor que a gente utiliza, a gente consegue, parece que, ou uma luz, sabe, parece que a gente está andando com o ring light, né, hoje todo mundo tem um ring light, parece que a gente está andando com o ring light embaixo da gente, ou pelo contrário, parece que a gente está, sabe, com uma luz apagada, as olheiras, né, parece que a gente grudou olheira na gente, enfim. Então, isso ajuda muito quando a gente conhece quais são as cores que favorecem a gente. Mas, de novo, quando a gente entra, não é exatamente somente para ser o que é mais bonito ou feio, ou assim vai. Quando a gente entra mais no campo da neurociência também, o nosso cérebro, de novo, a gente falou, o nosso cérebro não é dos mais bonzinhos. As pessoas gostam, o nosso cérebro busca o que, de novo, não entrando no belo, busca o que é saudável, né? As pessoas gostam de estar perto de pessoas que transmitem essa mensagem, né, do saudável. Então, quando a gente também está usando cores que favorecem a gente, as pessoas se aproximam, né, passamos a ser pessoas mais agradáveis, digamos assim, e não só para o outro, né, importante não é só o outro, mas para nós mesmas. Claro. A gente se olha no espelho o dia todo, é o reflexo da gente o dia todo. Então, uma vez que, querendo ou não, a gente conhece qual que é a nossa paleta de cores, a gente consegue usar isso a nosso favor. Seja por um dia que a gente está mais caidinha, né, mais desanimada, se a gente vai lá e coloca uma cor na nossa paleta, a gente consegue ficar mais bonita, mais alegre, né, e assim vai. E aí dentro, uma vez encontrando, uma vez identificando quais são as suas paletas de cor, a gente também consegue adequar a nossa maquiagem, a gente consegue adequar os nossos tons de cabelo. Quem nunca foi no salão levando uma referência de um cabelo que alguma blogueira ou, né, alguma artista fez, falou, nossa, cabelo lindo, levou para o cabeleireiro, falou, quero essa cor. O cabeleireiro conseguiu, né, plenamente fazer uma coisa igualzinha, mas quando colocou na gente, né, quando a gente fez, ficou péssimo, ficou horrível, a gente ficou com aquela cara de cansada, ou não ficou legal. Porque possivelmente aquela atriz tem uma paleta de cores totalmente diferente da sua, ficou muito bem nela, mas em você não, porque você é o inverso dela, ou enfim. Então, não adianta, é a mesma coisa com roupa. Fica super bacana na sua amiga, na vizinha, mas em você a mesma peça de roupa fica, né, dá o efeito totalmente contrário. É exatamente isso, nós somos diferentes, temos composição de cores diferentes. Então, a gente conhecer qual que é a nossa paleta de cores, além de nos deixar mais bonita, enfim, também nos ajuda a fazer melhores escolhas, melhores combinações, melhores compras. Então, é uma escolha mais assertiva também, né? Além da compra, obviamente, né? A gente começa a ajustar maquiagem, assim vai. Eu gosto de falar muito, não sei, tinha uma época que estava muito na moda um batom que se chamava Snob, da MAC. Era um rosa, mas todo mundo usava, todo mundo. Geralmente, assim, pessoas com tom mais, umas loiras, tom de pele mais claro, ficavam melhores nela. Eram rosinha. Ficavam lindas. Outras, quando passava esse batom, ficava com o dente todo amarelo, que era o meu caso. Mas eu usava, né? Estava na moda, acabava. Então, é muito isso, a gente saber, né? Nós sabemos quais são as cores, quais são os tons corretos para nós, ajuda muito na maquiagem, entre outras coisas. Então, esse ajuste, de novo, é conhecer, esse autoconhecimento faz toda a diferença nessa seleção de cores, nas compras e assim vai. Isso é muito interessante o que você está falando, porque você sabe que uma das principais reclamações das mulheres com mais de 50 anos, que a gente identificou em pesquisa, é a reclamação sobre a falta de moda direcionada para essas mulheres, porque o corpo vai mudando à medida que você vai envelhecendo, a menopausa, enfim, todas essas questões. E aí eu me lembro que, numa das pesquisas, as mulheres, principalmente as mulheres com mais de 60 anos, falavam assim, quem é que falou para alguém que quando a gente completa 60 anos, a gente só tem que usar bege e branco?
porque normalmente você vai, uma mulher mais velha vai procurar as peças, tal, você olha e tem muito dessas cores, entendeu? E eu acho que é muito interessante essa coisa da coloração, justamente por essas razões que você está falando mesmo, né? É assim, para cada pessoa tem uma paleta de cores que vai valorizar ou vai prejudicar, e é muito bacana ela poder saber o que é melhor para ela, para poder justamente fazer compras melhores, né? Como você falou. Nossa, bem interessante que você trouxe do bege e do branco, por exemplo, porque quando a gente fala de paleta de cores, né, a gente comentou, são 12 paletas de cores. Então, mesmo do branco, qual que é o seu branco? Que mesmo dentro do branco, Tem tem o branco variações. gelo, o branco off-white. Então, o meu, por exemplo, que é o outono, se eu uso branco, aquele branco aberto, brilhoso, fico péssimo, acaba comigo. O meu branco é o off-white, por exemplo. Então, é só a diferença desse tom, se você conhece qual que é o seu branco, você já sabe qual tipo de branco fica melhor em você. Na hora da compra, você já faz a compra no branco correto, que já te deixa muito melhor. Tipo, na hora da maquiagem, se você sabe se você fica melhor no brilho ou no opaco, você já vai saber qual tipo de maquiagem você vai comprar, se é com brilho ou se é sem brilho, que já faz toda a diferença. E quando eu falo toda a diferença, é toda a diferença mesmo. E outra, se eu gosto do brilho, o que eu faço também? Já acabou? Jogo tudo fora? Não. Como que eu faço para essa harmonização, essa compensação também? Isso também é interessante. Então, esse domínio dessa técnica também faz toda a diferença para a gente. Então, sim, a gente passa a aumentar a gama de uso e não ficar tão presa somente, eu só tenho que usar preto por conta da idade. Não, muito pelo contrário. A gama é enorme, só tem que usar preto ou essa questão da combinação, tudo tem que combinar com preto e branco. No finalzinho eu vou dar uma dica eu vou quebrar um pouco essa coisa do mito do preto, que a gente vai falar um pouquinho. Sim. Eu já aprendi, mas não vou falar, você que vai falar. Aliás, para minha sorte, né, você sabe que eu adoro preto e branco estão na minha paleta de cores. Estão na sua paleta, é verdade. E não é toda paleta que tem preto e branco. Exatamente. Bom, e aí, uma pessoa pode escolher fazer esse exercício ou essa parte da consultoria de imagem, que é a parte da coloração pessoal, isoladamente, ou ela tem que fazer dentro de todo o processo que você falou, existem várias fases dentro da consultoria de imagem. Ela pode fazer só esse pedacinho ou não? Na verdade, ela tem que seguir aí o processo inteiro. Como é que é? Pode, a coloração pessoal é uma das etapas que, sim, ela pode fazer. Eu chamo de uma etapa, de uma etapa à la carte, por exemplo. Ela pode, sim, fazer a coloração pessoal apartada, ela pode, por exemplo, fazer o visagismo apartado, ela pode, sim. A diferença é que, uma vez que você tem a consultoria de imagem, ela é o conceito completo. Uma vez que a gente faz a consultoria de imagem completa, ok, eu conheci qual que é a minha paleta de cores, eu consegui entender, você sai com a informação e o conteúdo da paleta, da cartela, como eu utilizo, quais são as técnicas, você sai com todo esse conhecimento. Uma vez que você está dentro, né, você fechou, por exemplo, tem essa consultoria completa, você sai e vai adicionando todos os conhecimentos dentro de todas as outras etapas. Então, vou dar um exemplo. Eu entendi, fiz também dentro da consultoria e passei pela outra etapa de visagismo. Por exemplo, o visagismo é o quê? Eu entendi o que os meus traços inatos comunicam para o externo. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu entendi que o meu rosto, eu tenho o formato do rosto quadrado, o meu terço superior, a minha testa, é muito maior em relação aos outros terços do rosto, e por conta disso, eu percebi, então, eu entendi que eu comunico uma imagem, uma pessoa extremamente dura, rígida, e uma inteligência, um intelecto muito forte. E por isso que todo mundo acha que eu sou uma pessoa distante, difícil de lidar, quando, na verdade, eu sou um amor de pessoa, e eu tenho uma grande dificuldade de acesso, as pessoas não me acessam. Essa é a minha questão. Então, o que a gente faz? A gente começa a linkar, a gente vai misturando as etapas. Então, eu entendi quais são as minhas cores, eu entendi que eu tenho essa questão, essa dificuldade, porque inato, né, de uma forma inata, as pessoas me veem desse jeito. Então, a gente cruza a informação. Bom, então, o que eu faço para harmonizar?
eu vou fazer um corte de cabelo que harmoniza e vai trazer, né, vai harmonizar esses traços mais Suavizar, carregados para talvez, nesse suavizar. caso. Eu pego a informação da coloração pessoal e trago uma cor que suaviza dentro da coloração pessoal, dentro das minhas cores. Quais são as cores que suavizam e comunicam a imagem de algo mais leve? Porque dentro dessa coloração terão várias cores que comunicam a imagem de fortaleza e imagem de suavidade. E a gente vai, assim, cruzando e montando esse grande quebra-cabeça para chegar na imagem que você quer transmitir. E assim a gente vai montando. Então, vou dar um outro exemplo. A gente tem uma etapa que a gente chama de morfologia, para a gente conhecer qual que é o formato do meu corpo. Por exemplo, eu tenho o formato do corpo porque meu ombro é grande, ou meu quadril é grande. Então, uma vez que eu conheço, de novo, não é certo ou errado, bonito ou feio. Como que eu faço para valorizar, uma vez que eu quero ser mais sexy? Eu quero usar mais peças assim, assado. Como que eu desfaço meu quadril, meu seio, barriga, eu tenho perna grossa, quero usar isso assado, como que eu faço? Aí a gente vai misturando técnicas, e aí eu vou voltar para a coloração pessoal, já que, né, a nossa live é para falar disso. Quais são as cores dentro da minha coloração pessoal que valorizam o meu corpo e diminuem a cintura? Então, olha só como a gente vai cruzando, né? Então, dentro da minha paleta, que combina com as cores que me valorizam, quais são as cores, que me emagrecem? Ou quais são as peças que seria interessante eu usar em cima ou embaixo, que favorecem o meu formato de corpo? Não é o do outro, ou todo mundo, para mim. Então, a gente vai cruzando tudo isso. E eu que tenho aquela imagem que a gente acabou de falar, dessa persona que a gente criou agora, eu tenho esse rosto assim, assado, e transmito essa imagem de distância. Então, eu cruzo com esse corpo assim, com a cor que suaviza, e com essa imagem, essa imago que eu tenho dessa distância. Eu quero construir essa imagem dessa pessoa próxima, que é o que eu sou, na verdade. Então, a gente vai construindo esse estilo. Essa é a consultoria de imagem. Muito legal. É isso. Aliás, a Emily vai voltar aqui outras vezes, né, Emily, para explicar uma etapa de cada vez, que é tanta informação, né? Bom, e aí? Eu acho que você já falou bastante essa coisa de explicar, né, assim, os principais benefícios da coloração, né? Agora, quanto tempo leva uma consultoria específica para a coloração pessoal? Não sei se são sessões ou, né? Explica um pouco para a gente como que acontece. E também uma coisa que você me explicou é que não é adequado ou é impossível, então eu queria que você falasse um pouco também, assim, não dá para fazer a coloração, a sessão, né, ou a fase, a etapa de coloração pessoal que não seja pessoal, você tem que estar com a pessoa, né? Então explica um pouco essas duas coisinhas para a gente. Bom, essa etapa de coloração pessoal, ela é feita em um único encontro, dura em média 2 horas, comigo é 2 horas e meia, tá? Porque já perceberam que eu falo bastante, né? Então, a gente fala, como eu tenho esse viés, eu sou psicanalista também, então, para mim é importante entender em que momento que você está, o que você quer transmitir, então, é bacana eu entender para que você saia com bastante informação do que você quer transmitir. Então, uma vez que você sai com as cores, a gente fala um pouquinho de qual que é a mensagem de cada cor, o que você pode explorar. A ideia é que você saia com a sua cartela de cores, com a maior quantidade de informações possíveis para você explorar ao máximo a sua cartela de cores. Então, às vezes eu falo assim, dura até 3 horas, às vezes, se deixar. Porque a gente fala bastante, a gente troca, enfim. Mas em média de 2 a 2 horas e meia de encontro, tá? Porque a gente conversa, eu explico como é que funciona, além dessa avaliação dos tecidos. Então, precisa ser no encontro num dia até mais ou menos num horário de até as 4 horas da tarde, porque realmente gosto de fazer sem ser com luz artificial, a gente precisa de uma luz natural para a gente entender qual que é a reação da sua pele, são com tecidos, né, como comentei, a gente vai testando os diversos tecidos para entender, forçando a reação da sua pele, tá? Essa questão que você comentou do presencial, a avaliação a gente realiza a olho nu para entender como é que é.
Hoje em dia, que a gente tem visto algumas consultoras que fazem a coloração pessoal online. Eu defendo muito a consultoria presencial, a coloração pessoal, presencial, faz bastante diferente para a gente entender essa avaliação a olho nu, assim, eu realmente defendo. Porém, existem outras técnicas que têm essa avaliação online, que é um outro tipo de técnica, a gente vai fazendo por eliminação. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas existe. Porém, eu realmente defendo a presencial, porque a gente possa fazer uma troca, para que a gente tenha esse rapport presencial, e a gente possa fazer na pessoa essa troca. E na dúvida, porque tem pessoas que reagem muito mais e as pessoas que reagem menos, porque somos compostos também, né, como a gente falou, somos todos coloridos. E que a gente possa fazer essa troca, né, em cada um. Eu vou mostrar para vocês ao final uma cliente minha que eu fiz, né, ela que eu peguei para mostrar para vocês, como, por exemplo, essa diferença que faz a reação, que faz até no dente, como eu comentei aqui, o exemplo do batom para vocês, como o dente, por exemplo, fica mais amarelado mesmo. Então, assim, isso, para mim, né, para a Emily, né, Emily consultora, faz bastante diferença. Então, não estou dizendo que é o certo ou errado, mas eu, Emily, defendo muito isso, para mim faz bastante diferença, tá? Então, acho que isso é interessante pontuar. Mas o mais importante é algo que a gente faz em um único encontro, de mais ou menos 2 horas a 3 horas, no meu caso, que eu falo bastante. Então, me fala, eu não sei se agora você quer, mas aqui a gente pediria para você dar alguns exemplos para ilustrar. Então, não sei se você quer mostrar algumas imagens, e aí depois, para finalizar, eu vou pedir para você dar algumas dicas, né? E sugestões para a nossa audiência aí. Bom, vou compartilhar agora com vocês uma coloração pessoal de uma cliente minha, muito especial. É mais para tangibilizar para vocês o que é a coloração pessoal. O que é a coloração pessoal? O que é essa reação da pele que a gente comentou, essa diferenciação de tecidos, esse claro, o escuro, o que são assim, esse negócio de, nossa pele reage a cores escuras, cores claras, cor quente, cor fria, que é o que a gente identifica na nossa cartela de cores, tá? Então, como a gente pode ver, não sei se vocês conseguem, né? Aqui é identificar essa dupla de imagens, a primeira duplinha e a segunda duplinha, tá? Aqui nessa primeira, a gente faz a comparação de tecidos de cores quentes e cores frias. A gente consegue ver que essa cliente, quando ela fica bem melhor, a pele dela reage bem melhor às cores frias. A gente vê que na primeira fotinho, a pele dela fica bem mais escurecida, ela dá uma forçada numa olheira que ela nem tem, por exemplo, a boquinha dela fica bem mais escura, ela estava com uma espinha, por exemplo, no nariz, que já, né, não sei se vocês conseguem ver aqui, que dá uma forçadinha, então, as linhas de expressão, e aí quando a gente vai aqui nessa segunda imagem, tá, nessa segunda duplinha, aqui a gente força com tecidos de cor clara e cor escura, essa reação que a gente força aqui. Aqui ela dá uma diferença maior ainda. É a predominância na pele dela, tá? Cor clara e cor escura, é onde mais reage. É muito nítido aqui pra gente, como a imagem da direita fica muito melhor. Então, realmente, parece assim que passou um tratamento, né? Parece que a gente tratou a foto, parece que ela passou uma base. A cor da boca, por exemplo, chega a falar, nossa senhora, parece... Enfim, parece que ela tá maquiada. Faz toda a diferença. Aqui que a gente começa a entender como faz diferença quando a gente realmente está utilizando, sei lá, uma roupa na cor adequada à nossa, quando a gente está utilizando maquiagem adequada ao nosso tom de pele, como a gente vê que um cabelo, né, uma tinta com uma cor correta faz toda a diferença. O cabelo é a moldura do rosto. Então, o cabelo a gente faz um fundo totalmente inadequado, contrário ao nosso, faz muita diferença. Não é à toa que às vezes a gente fica com aquele ar
cansado, ou às vezes a gente vai e fala, nossa, como ficaram lindas essas luzes. Às vezes não são as luzes que ficaram lindas, é que de fato, né, você acertou no tom, no fundo. Às vezes não basta a gente realmente o tom ser bonito, tem que acertar. E aqui, ó, é ela também, né, obviamente. Aqui a gente já começa, uma vez que a gente identificou que o que mais reage nela é essa diferença dos tons de claro e escuro, a gente reforça aqui com tecidos para entender e tirar a prova dos 30, vamos chamar desse jeito, tá? Então, olha só que diferença, quando a gente falou do dente, né? Aqui ela tá sorrindo, a gente consegue ver melhor. Quando a gente vem para essa imagem aqui do tom de azul escuro e azul claro, olha só como é nítido essa foto. É bem interessante, eu gosto muito dela, porque aqui ela retrata muito bem essa reação. Faz muita diferença. O dente, né, essa questão, o dente parece que é amarela, quando não está utilizando o tom de paleta, porque quando a gente fala das cores, quando a gente está usando a nossa paleta, ela simplesmente, ela segue os tons da nossa pele. Então, essa reação fica muito melhor, fica harmonizada. Essa é a palavra adequada, é a harmonização, é a harmonia. Ela fica toda harmonizada. Então, ela não precisa nem de maquiagem, por exemplo, para estar, né, linda, para estar uniforme. Quando o Valorizar inverso, a pele. olha só o inverso, faz toda a diferença, toda a diferença. Mas, ao E mesmo aquilo é um tempo, pouco o que você falou, né, Emily, no dia que nós fizemos, não é que ela não pode usar, por exemplo, esse azul claro, mas aí ela vai ter que tratar um pouco mais a pele com maquiagem, por exemplo, né? A maquiagem exatamente, adequada, né? como diziam, conhecimento é tudo, a gente passa a ter autonomia. Porque pode ser que esse azul claro seja a cor preferida dela, e tudo bem. Uma vez que eu conheço e sei, né, tenho conhecimento e de repente, sei lá, esse azul claro é a minha cor preferida, mas eu entendo e conheço que essa reação que ocorre com o meu rosto, o que eu devo fazer? Uma vez que eu uso, eu já vou aproveitar, uma vez que eu tenho esse conhecimento, toda vez que eu usar uma peça nessa cor, eu vou aproveitar e vou passar mais maquiagem, eu vou reforçar a minha base, ou eu vou utilizar uma outra coisa que a gente chama de compensação. Eu vou pegar, que é a grande dica que a gente dá na coloração pessoal. Eu vou usar uma outra peça de peso visual eu digo assim, peso visual quer dizer peças que tenham um peso adequado, que não uma correntinha dessas, por exemplo, que é que eu estou usando, de alguma peça que esteja na minha cor de paleta, para dar essa compensação, para que não cause esse efeito. Então, no final do dia, é autonomia, é conhecimento. Uma vez que eu conheço, eu sei, né, como reage, eu vou lá e compenso. Então, se você desconhece, eu simplesmente vou lá, uso uma peça dessa, a reação que acontece é essa, e é isso. Então, se a gente tem conhecimento, eu vou lá e utilizo o meu conhecimento a meu favor. Então, olha só as vantagens que a gente tem quando a gente conhece quais são as nossas cores. Isso, na verdade, a gente está falando de um pedaço das vantagens da coloração, porque outra coisa é eu conhecer também as mensagens das cores. Aí é um outro processo, que é, o que esse azul claro ou azul escuro transmite quando eu quero, sei lá, eu estou indo para um evento e eu quero transmitir a mensagem de fortaleza, uma mensagem de proximidade, eu quero causar aquele impacto, ou enfim, então, aí é um outro caminho que a gente percorre também, né? Deixa eu sair daqui para voltar. Muito bom. Muito bom. Olha só o poder que as cores têm. E quando a gente fala de cor, não é só na beleza ou no estilo, ele vai para a decoração também. Então, é muito interessante o poder que, né, o conhecimento faz no final do dia. Tá certo. E me fala um pouco do preto e branco, como última dica aí. Vamos Você falou que lá, ia então, falar pra deixa eu gente. voltar, na verdade, E aí? Vamos lá. Então, vamos às dicas. Trouxe para vocês 3 dicas para a gente finalizar aqui. São dicas de ouro. Ou para a gente começar, principalmente, a falar ou
usar cores, principalmente quem tem dificuldade de usar cores. Mas a primeira coisa, vamos falar de preto. Quem nunca, sei lá, na dúvida, eu vou comprar bolsa preta, na dúvida, vou colocar sapato preto que vai com tudo. Não, grande erro. Tem gente que não tem nem preto na paleta de cores. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Quando a gente fala de preto, preto é uma cor bem intensa. Então, nem sempre ele vai com tudo. Para a gente usar o preto tem que ir acompanhado sempre de cores intensas como ele. Eu trouxe aqui um exemplozinho para ficar mais fácil a gente entender. Eu, na verdade, vamos lá, aqui. Não sei se vocês conseguem ver, entender. Tá vendo aqui, ó, essas duas mocinhas, que são as mesmas mocinhas? Quando a gente coloca um preto junto com cores claras, que dá esse contraste enorme, ela fica muito pesada, ela não fica harmônica. E a gente acaba quebrando toda a harmonia. Lembra que a gente falou tanto de harmonia ao longo do processo aqui? A harmonia é tudo, a harmonia é o que o cérebro busca sempre. Então, quando a gente fala de um preto, a cor preta que é mais pesada, o preto sempre pede cores para acompanhá-lo, outras cores mais intensas. Então, a gente está vendo aqui, ó, o preto com cores sempre mais intensas como ele. Então, o preto sempre pede acompanhamentos, cores mais intensas. Então, quando a gente vem para cá, esse exemplo de cores mais claras, ele fica pesado. Então, o look aqui que a gente consegue ver, ó, um look como esse pede calça, por exemplo, mais clara. Quando a gente coloca o preto, ele fica pesado, ele quebra, ele chama muita atenção frente a todo o resto. Então, o que eu faço quando a gente está, né? Então, uma vez que eu tô em dúvida, em vez do preto, o que eu troco? Uma cor que, em vez do preto, pode ajudar a ser mais coringa do que o próprio preto, é o azul marinho. A gente acha que não, mas o azul marinho ele é muito mais fácil de combinar com qualquer outra cor do que o próprio preto. Então, na hora de comprar, na dúvida, avalia com carinho uma bolsa azul marinho, por exemplo, uma jaqueta azul marinho. Não é à toa que o jeans, sabe, aquela nossa famosa calça jeans, não é à toa que o jeans ele é tão universal, porque o azul marinho, de fato, ela é uma cor que combina, ela é muito mais fácil de combinar. O cinto preto também, que a gente fala, o cinto preto vai com tudo, mais ou menos, não é à toa que o cinto marrom, aquele cinto caramelo, ele é mais fácil de combinar, porque ele é mais leve do que o próprio cinto preto. Então, a próxima vez que a gente for usar o preto, vale a pena a gente repensar, ou pensar duas vezes, ou fazer a combinação. Se você coloca o preto, olha no espelho e talvez algo te incomode, é porque tem alguma coisa, ou é porque ele tá mais pesadinho, tá? Outra coisa para a gente começar, para quem tem dificuldade de usar cor, eu gosto, acho bonito no outro, mas eu tenho dificuldade, mas eu quero, é um bom ponto de partida, ponto de cor. Tenho dificuldade, principalmente, de combinar cores. Não precisa começar combinando cor, porque é difícil mesmo, para a gente sair, né, começando assim. Então, começa com ponto de cor. O que é o ponto de cor? Pega o seu básico de sempre, né, o básico que você já conhece, que você já tem segurança, e coloca uma cor. Ponto de cor é uma cor. Então, eu trouxe um exemplo da Suzy Rejana. A Suzy Rejana é uma espanhola, que eu acho ela, assim, ela é muito estilosa. Quem quiser seguir, ela vale a pena. Ela realmente ela é bem estilosa, e ela é bem versátil, ela usa desde um clássico, esporte, enfim, é bem interessante o estilo Ela dela. tem fotos maravilhosas no Pinterest. Maravilhosas mesmo. A gente queria o guarda-roupa inteiro dela. É isso, é pegar um clássico, um ponto de cor. Aqui o rosa. Como é que aqui ela combinou com um colarzinho? Mas poderia ser um nada e um colarzinho colorido. Opa, desculpa, já levei, né? Já dei um teaser aqui. Olha só, uma peça, né? Aqui, ok, que ela tá toda estilosa, né? Já colocou um cinto por cima, mas aqui o foco é a gente falar de ponto de cor. Querendo ou não, o bege que a gente falou tanto, o bege, enfim, mas se você vai lá e traz um pontinho de cor numa bolsa, você já está começando a trazer um estilo. Aqui a gente fala, é um clássico, tão clássico, preto, branco, uma camisa branca, mas aqui que ela trouxe? Um sapato vermelho. Então, a gente vai lá e traz numa composição, num look, um ponto de cor, você já traz uma vida
Aqui a coloração, uma coisa que eu acabei não trazendo para vocês, esqueci de comentar, a coloração pessoal, isso é super importante. A coloração pessoal, a gente está falando, é reação da pele. Então, principalmente no rosto. Então, a coloração pessoal, quando a gente chega e identifica a nossa cartela de cores, ela só funciona da cintura para cima. Ela não funciona da cintura para baixo. Por quê? Quanto mais próximo ao rosto, maior a reação. Então, tudo que está da cintura para baixo fica muito longe do nosso rosto. Então, não adianta falar, identifiquei minha cartela de cores, vi que, sei lá, o vermelho escuro, XYZ é minha cor, vou comprar um sapato dessa cor. Não vai reagir no seu rosto, está muito distante, tá? Então, coloração pessoal é para tudo que é da cintura para cima. Mas aqui a gente está falando muito mais do que só coloração pessoal, a gente está falando de cor. Por isso que eu trouxe exemplo para vocês também de como trazer cor para a nossa vida, para o dia a dia. Então, por isso eu trouxe o exemplo do sapato, tá? Então, vamos só separar o que é coloração pessoal, reação de cor e dicas de como trazer cor para a nossa vida, tá bom? Isso é importante a gente reforçar. Então, ponto de cor. É super bacana para a gente começar a trazer um pouquinho de cor para a nossa vida. E aqui, uma última dica é, como que eu uso, eu não sei combinar estampa. E aí eu sempre uso o quê? Preto ou branco. O que a gente mais usa no dia a dia é, quando eu uso uma peça colorida ou estampa, eu vou lá e, no final, boto uma blusinha branca ou preta. Ou, na parte, né, se a estampa está em cima, embaixo eu coloco uma saia, uma calça preta e branco. Vamos lá, vamos tentar sair um pouco disso, vamos tentar trazer vida, criatividade e alegria para a nossa composição, porque a gente é tão gostoso, né, a gente começar a trazer esse dinamismo para as peças e tudo mais. Então, como que a gente faz? Aqui trouxe exemplos bem interessantes. É roubar cor. Isso é bem legal. Então, eu trouxe 4 exemplozinhos aqui. Vamos começar com o primeiro. O que é roubar cor? Então, nesse exemplo, a gente tem aqui uma saia estampada com diversas cores. O que eu uso em cima? Geralmente, o que a gente faria? Bota uma blusa branca ou bota uma blusa preta. Não! Uma vez que vocês estão assistindo esse vídeo, nunca mais, certo? Nunca mais. Agora vocês são todas estilosas. A gente rouba a cor. Vocês têm estilo, personalidade. Então, a gente rouba uma cor. Qualquer cor que esteja nessa saia, vocês repetem na parte de cima. Nesse caso, ela escolheu o amarelo. Uma vez que você repete, rouba a cor da peça estampada, ela fica harmônica. De novo, olha a palavra harmonia. Ela fica harmônica e super estilosa. Então, ela decidiu escolher o amarelo, mas ela poderia escolher uma blusa azul, o azul marinho, ela poderia ter escolhido o bege, qualquer uma dessas cores, né, replicando uma cor da saia, ficaria lindo, tá? Quando a gente chega aqui na segunda imagem, olha o bege aqui. O bege, não tem nada de errado com o bege, mas se a gente traz estilo e personalidade, fica lindo. Então, olha só, aqui ela trouxe... no caso, ela trouxe, é o inverso, né? A camisa listrada branco e bege. O que eu usaria embaixo? Aqui no caso poderia ser o branco, mas tudo bem. O que eu usaria embaixo? Preto? Não precisa ser o preto. Vamos colocar uma coisa bacana. Ela foi lá e repetiu com uma saia bege, né? Toda estilosa, mas ok. Mas olha só, de novo, roubei uma cor da estampa. Fica super bacana. Poderia ter usado o branco? Poderia, teria ficado bem interessante de novo. Quando a gente vai para a terceira imagem, quando a gente vai para a calça. A calça, ela tem um detalhe laranja. Ela poderia ter usado na blusa, na camisa, uma camisa branca? Poderia ter, só que ficaria um pouco mais comum, né? Ela quis trazer um pouco mais de personalidade. Poderia ter usado o azul? Poderia, nesse roubar, né, no conceito de roubar cor. Ficaria bacana também. Mas para trazer mais vida ainda, o que ela fez? Ela roubou o laranja da pontinha da calça. E por último, também, ela roubou, né, nessa saia estampada do branco e do vermelho, ela pegou, para ficar uma coisa mais leve, ela pegou uma camisa branca, ficou linda, ficou leve. Porque que a gente fala, a cor tem mensagem. Para ficar leve, ela usou a blusa branca. Mas dentro do conceito que a gente acabou de trazer, roubar cor, qual seria a segunda opção para a gente manter esse conceito? Uma camisa, uma blusa, uma regata, não importa de qual cor. Vermelha também. Só que se ela tivesse usado vermelho, ficaria lindo também.
Só que, né, a cor vermelha, ela traz mais presença, né, mais personalidade. Então, essa leveza, não teria tanta leveza, né, você ficaria lindo, mas seria um look mais, não mais pesado, mas mais encorpado, com mais presença, né, não teria essa leveza toda, mas seria lindo e combinaria muito. Tá? Então, aqui o importante é o roubar cor. Então, nunca mais vocês terão problema ou dificuldade de combinar estampa com cor, com a peça lisa na parte de cima ou de baixo. Viu como é fácil? E aí, aqui eu vou passar bem rapidinho, quando a gente estava falando, né, que eu falei que a gente ia finalizar com a mensagem das cores, porque isso, cor é emoção. Então, não é à toa que vocês têm uma cor de preferência, né? A preferência da gente vem muito do que a gente viveu, das lembranças infantis, ou não só infantis, mas de memórias que a gente tem. Então, é bem interessante, assim, se vocês têm algum evento, alguma situação, usem a cor a favor de vocês de uma forma estratégica. Então, é interessante pensar que cor que eu vou usar para aquela situação. Que imagem, né, que sensação que vocês querem transmitir para o outro e para vocês mesmos. Então, é legal, assim, a cor, ela tem uma força. Então, é bacana a gente minimamente entender qual que é a mensagem que cada cor transmite. A publicidade usa muito isso, muito. E a gente cai direitinho, tá? A gente cai mesmo. E a gente gosta de cair nisso. Então, eu vou passar bem rapidinho o que cada cor transmite, né? O que está embutido em cada cor. Então, o vermelho. Mas mais do que decorar, é só a gente fechar os olhos e entender e olhar a natureza. Então, quando a gente fala do vermelho, vermelho é o quê? Só fechar os olhos, vermelho é fogo, vermelho é amor, né? Fogo aqui é o alerta, então é dinâmica, quente, revolta, estimulante, transgressão, excitação. Quando a gente vai para azul, lembra do mar, né? Então, azul é o quê? Confiança, fidelidade, segurança, calma, espiritualidade, amizade. A gente vai para amarelo, brilhante, estimulante, alerta, esperança, alegria, inteligência. O laranja é vibrante, energético, amistoso, convidativo, jovial, tem muito de comida, não é à toa que muita coisa associada à comida é laranja. O verde, quando a gente verde é o que? Natureza, não é à toa que é relaxante, equilibrado, refrescante, saudável, jovem, natural, muito ligado à amizade também. O roxo é super místico, né? Nobreza, dignidade, imaginação, fantasia, mistério, místico. Rosa, feminilidade, atraente, passionalidade, romântico, encantamento. O preto é mágico, dramático, é elegante, sinistro, mistério, né? O oculto. E o branco, não é à toa que o branco não é tão associado ao médico, né? Puro, inocente, bom, clínico, simplicidade, higiênico. E assim vai, para finalizar, tem um livro que é super famoso, para quem gosta das coisas de cores, é um livro que chama Psicologia das Cores, é super interessante, e reforça que usar cores de maneira bem direcionada significa poupar tempo e esforço. Porque, como eu falei, né, a gente falou tanto essa questão essa coisa da comunicação das cores, né, cor é emoção. Então, a gente não precisa falar o nosso esforço para comunicar, né? A gente não precisa ficar falando para comunicar algo. Basta estar, né? É emoção. Então, quando a gente está num ambiente, quando você vai para um spa, por exemplo, se você vai para um spa para relaxar num quarto todo vermelho e preto, você precisaria ficar umas 3 horas sendo massageado para relaxar. Mas se você vai para um spa, né, cheio de verde, numa sala, né, com cores claras e tudo mais, 1h30 de massagem vai ser suficiente para você. Então, é basicamente isso. Inclusive, tem estudos, né, feitos com cavalos, enfim, depois, numa outra sessão, a gente pode falar sobre sessão, né, numa outra live, a gente pode falar sobre. Mas é muito isso, como é óbvio, né, ao mesmo tempo. E no final, ó, é isso aqui, ó, as paletas de cores, tá? Que a gente estava falando. Então, são 12 tipos de paletinhas de cores como essas. Essa é minha, aí, ó, da esquerda é minha. A sua direita é minha. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, curiosidade, mandem mensagem, perguntem para o estilo 5.0 mais.
Mandem sugestões, que aqui estaremos, viu? E é Oh, isso. Emily, Gostado. maravilha, viu? Puxa, obrigada. Muita informação, muito interessante. Né? A gente vai deixar depois os contatos da Emily aqui para vocês poderem fazer suas perguntas, entrar em contato, fazer uma sessão, ou seja, de coloração, ou seja, de visagismo, que em outra oportunidade a Emily vai explicar para a gente direitinho o que é, como é que funciona, né? Quais são os detalhes, enfim, mas acho que é assim, né? O que é mais importante que a gente está dizendo é a informação, né? Ter a informação para depois vocês poderem escolher as peças e maquiagem e a produção e os looks mais adequados para dar mais harmonia e valorizar e poder passar a mensagem correta do que vocês realmente sentem e de como vocês querem ser vistas, né? Acho que isso é o mais importante, Emily. Então, queria te agradecer muito por hoje e a gente vai voltar com outros assuntos aí para você explicar e ensinar a gente direitinho. Super obrigada, viu, por hoje. Obrigada a vocês. Será um prazer enorme. Um beijo grande e muitas Maravilha. cores para todos. Para todos nós. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre a mensagem das cores. Muito interessante, né? Informação é tudo para a gente aprender a escolher as cores mais adequadas, para que mais harmonizam com a gente, para a gente se sentir bem e para que a gente passe a mensagem correta que a gente quer passar efetivamente para as outras pessoas. Mas o melhor de tudo é para que a gente se sinta bem, né? Isso é o mais importante. E se vocês gostaram do vídeo, eu gostaria de convidar vocês para entrarem no canal, darem um like e ativarem o sininho para receber as notificações de outros vídeos quando eles forem publicados. E outro convite é: venha participar da revolução da longevidade conosco, dessa grande jornada. E também deem sugestões para conteúdos, produtos e serviços que vocês gostariam que a gente comentasse nos canais da Estilo 5.0. Um abraço!